Hello there, how are you doing today? I really hope you are great and I am excellent. Welcome to my channel, I am Teacher Ana Cláudia e hoje eu estou aqui para falar de pronúncia. Eu já tenho vários vídeos de pronúncia, porém hoje é bem específico. Eu vou falar de pronúncia para cats. Como que a gente vai trabalhar essa questão da explicação de pronúncia para os little cats? Bom, quem me conhece, quem me segue, sabe que eu tenho uns vídeos que, por exemplo, eu vou falar do movimento do órgão fonador para produzir consoante, para produzir vogal, vou falar do IPA, do International Phonetic Alphabet, de símbolos fonéticos. Então, essa teoria maravilhosa para nós teachers e para os alunos ali acima, né, da adolescente, jovens, adultos principalmente, ela é extremamente importante, porque às vezes é através da explicação teórica de como funciona a produção dos sons, a posição da língua, a posição dos lábios, se vibra, se não vibra as cordas vocais, é isso que vai dar aquele clique no nosso aluno e ele vai conseguir aprender. Porém, hoje nós estamos falando de kids, eu estou pegando aí uma faixa etária de 3 aninhos até 8, 9 aninhos. Essa faixa etária, eles aprendem de uma forma muito mais natural, muito mais espontânea do que os adolescentes ali acima dos seus 10 anos para cima, onde ele já tem, né, totalmente internalizado o sistema da sua primeira língua, ele já tem algumas vergonhas, algumas dificuldades, né, que carregam às vezes até ali da própria aprendizagem da língua portuguesa, então acha que aquilo pode ser difícil, a gramática é difícil. Então, quando você pega um kid para trabalhar, ele é um campo verdinho, né, prontinho ali para subir, para crescer e florescer. Então é aí que a gente tem que acertar o nosso trabalho, acertar a nossa metodologia para deixar isso bastante natural. E como deixar a questão da pronúncia bastante natural? Como eu vou deixar essa pronúncia sem eu ficar explicando, sem eu falar tira a língua, põe a linguinha nos dentes superiores? Como que a gente pode fazer isso? Bom, vamos lembrar de um método desenvolvido nos Estados Unidos, muito parecido ali com o método natural, que é o da resposta física total, né? Em inglês é Physical Total Response. Então, esse método da resposta física total, ele vai trazer o quê? Que o nosso aluno, né, o nosso aprendiz, ele precisa muito mais ouvir do que falar. Então, isso serve para todas as faixas etárias, claro que é super importante, mas com kids ainda mais. Por quê? Porque na faixa etária que a gente está falando, nós, teachers, somos o centro. Nessa faixa etária, nós temos a metodologia de ser teacher-centered. Então, somos nós, teachers, que vamos modelar, que vamos dar o input para o nosso aluno. Então, o nosso input tem que ser bastante quantidade, né? O input vem lá da teoria de Crash, da teoria do método natural. Quando você for trabalhar com criança, é muito importante você ter essa noção do método natural, do método da resposta física total, de como trabalhar. Então, o que é o input? O input é aquilo que eu ofereço para o meu aluno. Então, eu como teacher tenho que oferecer muito, eu tenho que modelar de uma forma muito positiva para que isso seja natural para o meu aluno, para que ele não fique parando, me perguntando, achando aquilo muito estranho. E qual que é uma das grandes vantagens dos kids? Eles não ficam perguntando pra gente, eles não ficam falando, teacher, eu vi que você tirou a linguinha, tá? Você colocou a linguinha pra fora. Teacher, mas eu achei esquisita essa pronúncia de live. Então, eles não têm ainda esse discernimento, por isso a aprendizagem de uma forma natural. E quando a gente fala de aprendizagem de forma natural, a gente tem que se basear na resposta física total e no método natural, né? Esse método ali criado nos Estados Unidos, o método natural por Stephen Krashen, maravilhoso, que vai falar da necessidade do input, né? Eu estou oferecendo bastante para o meu aluno, vai falar o que mais? Da necessidade de um ambiente favorável, a necessidade do filtro afetivo. Então, eu gosto de brincar que o filtro afetivo é realmente um filtro, né? Ele não pode estar cheio, ele tem que estar baixinho, baixinho, para você conseguir penetrar no mundo do seu aluno, seu aluninho, aqui nós estamos falando do aluninho, né, do que e conseguir fazer com que ele produza, né, seja uma coisa natural, seja uma coisa prazerosa para ele. Isso com todos os conteúdos, com vocabulário, e aqui nós estamos usando as mesmas teorias para falar de pronúncia. Então, veja só, eu tenho um ambiente todo favorável, eu tenho uma metodologia que é teacher-centered, porque nesse momento, nessa faixa etária,
A metodologia é teacher-centered, então o professor ele é extremamente importante, porque é ele que vai modelar, né? Então ele é o espelho do aluno. Nós, teachers, nesse momento, seremos o espelho do aluno. Então, para trabalhar a pronúncia, eu vou falar, eu vou repetir, e o aluno vai simplesmente repetir depois de mim e tornar aquilo natural. Então, algumas palavras que eu vejo que ele está engasgando, que ele pode ter dificuldade, como, por exemplo, no som do TH, o que eu faço? Eu dou bastante input, bastante sonzinho com o TH, não posso variar muito o vocabulário, que não posso dar uma gama de vocabulário grande por aula, mas, por exemplo, que hoje, na aula de hoje eu vou trabalhar o número 3, vou dar uma ênfase para o número 3, então estou trabalhando ali números, por exemplo, de 1 a 10, mas daí no meu exercício eu vou pedir para ele pintar as 3 bolinhas, eu vou pedir para ele pintar, ligar os 3 pontinhos, então eu vou fazer de uma forma que nas atividades eu consiga repetir mais o número 3, porque eu quero trabalhar o sonzinho do TH. Aí, além disso, eu posso trabalhar palavras como thank you. Eu posso brincar, posso até inventar, às vezes, que o meu birthday, inventar um número ali com 13, já trago a palavra birthday. Tá? Então, eu tenho algumas possibilidades de, dentro do contexto, trazer o som que eu quero estar trabalhando, sem exagerar, porque eu não posso trazer 10 palavras com TH para um kid. Então, primeiro, o meu input, eu tenho que dar um input para o meu aluno, um input compreensível, dentro da capacidade dele, que não são muitos vocábulos por aula, e trabalhar muito o quê? A repetição. Se eu observar que aquele aluno não está produzindo o som corretamente, eu vou, de uma forma muito natural, pedir para ele assim, oh, please, repeat it me. 3. Oh, repeat. A teacher não escutou. Please repeat. Thank you. Gente, eu trabalho com isso há muitos anos. É muito natural. Eles olham para você e eles repetem. Sem te questionar, né, se você... por que você falou daquele jeito, por que você colocou a língua para fora ou não. Então, por isso que eu não sou a favor de ensinar a questão da produção dos sons para criança de uma forma teórica. Eu sou a favor apenas da modelagem. Eu ofereço input, que é o vocabulário com aqueles sons que eu preciso. Eu modelo para o meu aluno através da repetição. Eu trago áudios para o meu aluno com nativo, que não sejam com nativos, mas enfim, áudios de boa qualidade, para que ele possa trabalhar, para que ele possa repetir. E ele vai aprender, eu garanto para vocês que ele aprende de uma forma muito natural, sem a necessidade da gente trabalhar esse tipo de teoria, esse tipo de explicação para o nosso aluno. Se ainda nessa faixa etária você tiver muito problema de pronúncia, o que não é comum acontecer, não é comum porque o aluno kid, ele é um aluno que ele não tem vergonha, ele é um aluno que repete o que você fala, você é o modelo do aluno, ele te modela. Então, geralmente você não tem problemas de pronúncia como a gente tem com o adulto. A hora que você fala, tem que vibrar as cordas vocais, eu tenho que fazer assim pro I curto. O aluno só olha para você e você fala assim, I live in Paraná, I live. Ele olha para você, I live in Paraná, pronto. Ele não fica te questionando. Então, você tem que aproveitar esse campo preparado para o plantio, ou já preparado para florescer, porque o campo está ali, preparado para você vir e colocar, né, a sua teoria, colocar o seu input e fazer com que isso realmente floresça. Mas vamos supor, né, que o seu aluno tenha uma certa dificuldade, o seu aluno tenha uma certa dificuldade de produção de alguns sons. Você pode usar a técnica do shadowing, que é uma técnica que eu amo para várias situações. Então, o shadow, né, de fazer sombra, de sombreamento, então o shadowing consiste em eu botar um determinado som para o meu aluno escutar e fazer com que ele vá repetindo. Então, eu posso brincar com ele, então vamos voltar ao som do TH, com 3 palavrinhas com TH que façam parte do contexto, como, por exemplo, na determinada aula eu consigo usar o thank you, o birthday e o 3. Então, eu vou brincando com ele. Vamos pegar essas palavrinhas. Hoje a gente vai fazer um jingle. Nós vamos fazer uma musiquinha. E a gente vai lá, né? Thank you, 3, birthday. A gente vai dando um up, down no som. Vai dando uns taps. Mas a gente vai fazer de uma forma com que a gente fala, dá uma pausa, ele repita. No nosso, né, fazendo sombreamento. Se eu falei mais alto, ele fala mais alto. Se eu falei mais baixo, ele fala mais baixo. Se eu falei com tap, ele vai falar com tap.
Isso vai fazer com que seja dinâmico, né? Seja prazeroso, totalmente de acordo com a metodologia que a gente tem de usar para as crianças, e que eu não preciso ficar falando para ele, olha, você produziu um som surdo, então suas cordas vocais não tremeram. Você precisa pôr a linguinha para fora e fazer um ventinho. Um outro som que às vezes eles podem ter problema é o som dos minimal pairs, sons que são muito parecidos, como o I longo, como em live, e o I curto, como em live. Então, eu já vou dar a experiência que eu tive já várias vezes. Então, por exemplo, quando um aluno fala fish, né, para peixe, somzinho do I longo, só olho para ele e falo assim, ó, vamos dar uma risadinha, ó, fish, fish. Pronto, acabou o problema. Nunca mais, a coisa mais linda de ver. Mesma coisa com o número 6, six. Oh, vamos dar uma risadinha para fazer o number 6, ó, six. E no começo aquilo vai ficar meio mecânico, ele vai achar aquilo engraçado. Depois aquilo naturaliza, ele consegue produzir esse som com, né, muita perfeição. E a hora que ele estiver maior, nos estudos mais avançados, aí sim ele vai ver que existe um I curto em inglês, um I longo em inglês. Mas na hora que eu expliquei isso para ele, que eu usei só uma dinâmica, eu não preciso fazer essa teoria, que existem diferentes sons para a letra I em inglês. Então, fazendo um resumo desse vídeo, primeiro a gente se embasa teoricamente para trabalhar com criança. Pega aí, gente, o método natural e o método da resposta física total. São os dois melhores métodos para você trabalhar com criança. Em ambos, você vai ouvir muito essa questão do ouvir mais do que falar. Então, com kids, eles têm que ouvir mais do que falar. E eles vão ouvir principalmente nós, teachers. Nós seremos o model. Então, vai ser muito através da modelagem. Nós, teachers, vamos dar o que para esse aluno? Um input. Nós vamos oferecer conteúdo para esse aluno que seja compreensível. Então, não adianta chegar com várias palavras com TH que não tem nada a ver só para trabalhar o som do TH. Não, deixa fluir naturalmente. Coloca 2 ou 3 palavrinhas, porque com crianças, com kids, a gente trabalha um volume limitado de vocábulo por aula. Você fazendo isso, você modelando, você repetindo, né, usando dinâmicas, técnicas para ele repetir você também, vai dar tudo certo sem precisar de entrar em explicação teórica, que pode confundir a cabeça da criança ou fazer a criança achar, meu Deus, isso daí é difícil. Não estou gostando muito dessa aula, não. Tem que fazer caras e bocas. Porque ele faz caras e bocas sem perceber. Tá? Então, a grande vantagem é que nós estamos trabalhando com um público que não questiona no sentido assim, ele aprende, ele repete, ele naturaliza e ele não te questiona por que você fez esse ou aquele movimento. Ou por que o live é diferente do live. Ele, às vezes, não vai nem perceber. Ele vai repetir e não vai nem ter essa percepção. Então, isso ele vai ser um estudo mais formalizado quando ele estiver mais jovem, tá? Porém, ele já tem todo o conteúdo internalizado. É maravilhoso trabalhar dessa forma. Então, sejam sejam bem cuidadosos quando se trabalha com sons com crianças. Deixa elas aprender de uma forma super natural, vai dar super certo. Utilizem algumas técnicas, como, por exemplo, eu brinco lá, vamos sorrir? Feche. Vamos fingir que vamos dar um pequeno sorriso? E aquilo naturaliza e não tem como eles errarem nunca mais, né? Então, a gente que trabalha com kids, a gente sabe quão maravilhoso é nesse sentido de que eles repetem, eles modelam, eles aprendem com muita facilidade e às vezes não ficam questionando a gente, por isso que não é hora de trazer teoria para eles. Deixa para um outro momento da vida, tá? Para eles estudarem teoria. Então, são essas aí algumas dicas, né, de como trabalhar pronúncia com kids. É maravilhoso, vocês vão gostar, se vocês não têm alguma dificuldade, aí deixa o seu comentário, deixa o seu like, faz algum comentário aí nesse vídeo, eu vou estar pronta para responder vocês e para trazer algumas das minhas experiências de trabalho com kids e como eu tenho trabalhado a questão da pronúncia com eles, ok? So I really hope you have enjoyed and I'll see you soon. Bye bye!